Olá, olá, nós estamos nesse primeiro episódio aqui do Instituto Dan. Estamos cheios de ideias para poder passar para vocês. Convido a vocês que possam linkar no canal, que vai estar na descrição desse vídeo, e que vocês possam curtir muito o que a gente tem para apresentar, porque eu estou aqui com uma convidada fantástica, uma amiga de muitos anos, de alguns séculos, né? Doutora Clécia, que hoje está na pasta da Delegacia da Criança e do Adolescente, mas permeou durante muito tempo também na Delegacia de Proteção à Mulher. E nós vamos conversar um pouco sobre esses ritos. O convite é exato para que você entenda o que é da parte da psicologia, da parte da comunicação, da parte do que você pensa e o que você pode pensar das coisas que a gente tenta repassar para vocês. E eu fico muito feliz, doutor Alfredo, com esse convite. Esse Alfredo que eu conheci enquanto professor, né? Enquanto psicólogo, enquanto policial, essas multitarefas. E o fato de ter passado 10 anos à frente de uma delegacia da mulher, ser minha linha de pesquisa, tema do meu mestrado, e mulher e cidadã que sou, e hoje numa delegacia bem mais ampla. Eu digo ampla porque abrange as atividades dessa mãe que tem um filho agressor, dessa mãe que tem um filho vítima de tantas violências. Então, obrigada por estar aqui nesse papo que se faz, viu, gente? Muito necessário. O necessário e urgente, né? Primeiro pelas coisas que têm acontecido É. e depois da percepção do porquê acontece isso. Que é, eu acho que o cidadão não consegue compreender o nascedouro. E é tão importante você estar aqui, principalmente cuidando de quem você está cuidando agora, porque tudo nasce do envolvimento familiar. A violência não vem do Exatamente. nada. Não. Ela não é Cláudio, não. Não, hoje eu vou ser violento. Não, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não, quero ser violento. Não, não sai do nada. Ele vem de um aprendizado, vem de uma linguagem, essa linguagem sempre vai no nascedouro da vida, daquele que te cria, daquele que passa esse exemplo. E por vezes o pai e a mãe acham que não, o cuidador acha que não, não. Isso daí, esse menino, essa menina já nasceu assim. Ela já nasceu com essa perspectiva psicológica de ser violento. É um nascedor. O Freud já fala sobre isso. Então é interessante a gente tratar desse assunto para que a gente possa desmistificar. Isso. E o legal, Alfredo, é como você fala, desmistificar a leitura que o pai e a mãe fazem, né? Porque a minha leitura, enquanto delegada no dia a dia, que encontra aquela mulher que chegava na delegacia e que liga para mim até hoje para falar das dores, muitas vezes essa personalidade desse homem, em se tratando da violência doméstica, da violência contra a mulher, ele não se mostra de cara. O vigarista, ele, para ganhar a menina, para ganhar a mulher, ele manda flores, né? Oh, meu amor, que noite linda! O que é aquilo no céu? É a lua para te iluminar. E aí, com o passar do tempo, o relacionamento. Ah, olha ali o céu. Você tá burra. Você não sabe que aquilo é a lua, né? Sua cega. Exatamente. Olha como muda, né? Essas nuances mudam e a gente precisa entender, fazer essa leitura, porque essa violência, como você diz, essa outra cara, ninguém consegue segurar uma máscara por muito Não, tempo, não, né? não. E a gente termina questionando e culpando essa mulher. Ah, mas ela Ela deu apanha. lugar. E a gente Isso sabe que não é é porque é assim. muito fácil você. É uma coisa bem Homer Simpsons, né? O Isso, Simpson fala: se a culpa é minha, eu boto em que eu quiser. Então sempre a culpa de outrem. É o outro que é culpado das minhas ações, é o outro. Isso foi minha criação. Eu isso. tive a grande sorte de nascer em uma cultura de 8 mulheres, mulheres aguerridas, mulheres fortes, que me fizeram aprender o que é ser um homem dentro da perspectiva de uma visão feminina. Então, o meu aporte psicológico foi muito dentro dessa perspectiva. Então, quando eu faço um projeto de reeducação de homens violentos, é nesta visão de mudança de perspectiva. E você pode mudar. Nós não nascemos uma rocha. Nós não nascemos um objeto. Nós mudamos. E até o próprio objeto. Você arranca aqui as pernas aqui do banco, já vira um tamborim. Você pode mudar as coisas. Então nada é muito E estático. você acha que hoje essa sociedade contemporânea está mais voltada, está mais propícia a mudanças? Olhe,
Na atualidade, você tem uma casta que está nessa proposta de mudança, tem outra casta que não. Porque a violência, a dureza do olhar, ela traz poder, Sim. entende? E o núcleo do poder é como eu vejo em perspectiva esse núcleo de poder. Se eu mudo essa visão, onde eu sou uma pessoa mais tranquila e mais viável para a concepção do outro, bem dentro da religião manso e suave, se eu sou manso e suave, eu conquisto muito mais Ah, território. Alfredo, eu sou um pouco cética para essas mudanças hoje. Porque quando eu vejo um jovem de 16, de 17 anos, que a namoradinha não quer mais ficar com ele, e ele diz: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Nem Valdir Soriano, nem Reginaldo Rossi estavam dizendo mais isso. Então eu percebo que a gente tem que fazer muito mais coisa. Essa geração Z, que não atenta para uma religiosidade, para um ser maior, essa geração Z, que quer direitos, mas não quer lutar para pagar as próprias contas. Essa geração Z que não lê, que tudo é tela, que cujos pais não querem exercer essa autoridade e demanda tudo para a escola, para. E aí quando a gente volta para aquele discurso de que a luta para combater a misoginia, o machismo é a educação, e a gente vê que essa educação. E aí muitos questionamentos surgem. Quantas pessoas, Alfredo, você já não ouviu, doutor, dizerem assim: e essa Lei Maria da Penha parece que não adianta nada, porque depois dela é que a gente vê tantas coisas, tantas violências, do que está adiantando, não é esse questionamento que o homem simples do povo, as pessoas fazem de um modo geral, e nós de academia que somos, porque são muitas variáveis que comprometem essa mulher ser inserida no contexto de poder, porque é como você mesmo disse, é tudo uma questão de hegemonia, né? Por que, que nós trabalhamos e vivemos com as chamadas minorias? Quem faz parte das minorias? A mulher, o negro, né? A população LGBTQIA+, as pessoas de religião de matriz africana. Por quê? Porque realmente é uma questão de poder. Essas pessoas não têm espaço. Quantos senadores, quantos governadores você enxerga dentro dessas categorias? Pouquíssimo. Quantos são CEOs? Quantos estão? Então, realmente é uma questão de poder. E a gente vê políticas públicas tentando inserir, mas a resistência é grande. Você vê consciência política. Como é que eu tenho mais de 52% do eleitorado no país é de mulheres e, de um modo geral, a mulher não vota em outra mulher? Então, são muitas variáveis que insistem em manter essa minoria naquele lugar. E a minoria não é pelo contingente, é pela falta do exercício de poder. Então você imagine uma mulher preta e gay, essa mulher sofre pouco? Muito, muito. Mas eu vejo por outra perspectiva no Sim, tocante à mudança estrutural. Há que se pensar as possibilidades de mudança. É aquela história da menina que tá vendo as estrelas do mar todo dia e vai jogando estrela dentro do mar. Vai jogando estrela dentro do mar, vai jogando estrela do mar. Alguém passa e diz assim, menina, todo dia tem isso daqui. Tu vai continuar jogando. Não tem mais importância, não. Ela disse, tem importância para essa estrela. Então, quando eu vejo a perspectiva de mudança, eu vejo a perspectiva de uma pessoa só mudar. Dentro desse arcabouço, se eu consigo ressocializar um homem violento dentro de tantos homens violentos, já é uma grande soma. Porque se deixarmos o barro correr do jeito que está, a gente perde a sociedade. Se uma mulher começar a votar em outra mulher, uma mulher torcer por essa outra mulher, já é um grande ganho. É claro, evidentemente, que nós temos aquela coisa da massa, né? isso. Ninguém quer ser diferente. Eu lembro que você sempre pautou essa questão do homem, do agressor. Você tinha até um projeto que foi, né? Virou projeto lei aqui em Feira de Santana, Isso. refletir para acordar. Eu recebi a comenda Maria Quitéria por conta desse projeto aqui em Feira. É um projeto que ainda não está rodando dos moldes que eu Que você. projetei, porque, primeiro, todo homem teria que passar por esse grupo. Foram 600 homens do projeto que nós fizemos esse levantamento. Ganhei prêmio pela Globo, Marie Claire, Instituto Avon, saiu na revista da Marie Claire. Mas precisa que o poder público queira fazer isso, queira investir nisso.
queira pegar não só a polícia, mas o judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, se una para que esse homem violento, que vai estar lá fazendo essa escuta ativa, vai estar em grupo, se ouvindo e ouvindo o outro, possa entender violência, porque a maior parte deles, dentro da pesquisa que eu fiz, não entende o que é violência. Entende a Essa violência pesquisa física. foi em que ano? O, Nossa, o, essa, o, o, essa o pesquisa, recorte essa tem temporal mais de foi. 10 anos. Pois essa realidade mudou completamente. Todos sabem o que é violência hoje. E sabe qual é a maior variável que contribui para este homem continuar sendo violento, para que os índices de violência contra a mulher subam assustadoramente? Sabe qual é a maior e principal variável? A É impunidade? uma realidade que a gente precisa ver, enxergar e pautar por uma política pública e principalmente criminal. Sabe qual é a principal variável que insiste em colocar a mulher como alvo de todas as violências? É um fenômeno. Sabe qual é? A As impunidade? As drogas, não é drogas? impunidade, não. As drogas, minha gente, estão minando todas as relações. A cada mulher que vai a uma delegacia, a cada mulher que hoje mesmo, aí, o tempo na DEAN, o que é que a gente encontra, Alfredo? Uma mulher que chega e diz, quando ele não. E quando eu falo em droga, não são aquelas As drogas. pesadas. O álcool, minha gente. E onde é que tem clínica para oferecer para esse povo? Onde é que tem uma clínica boa? Aí eu encontro uma mulher que vai à delegacia, que ela não se vê como vítima. Ah, mas é meu filho. Ele é um bom menino, mas caiu nas drogas. Os amigos, né? E o que é que eu tenho para oferecer a essa mulher enquanto delegada de polícia? Uma medida protetiva para tirá-la de casa ou uma prisão? Qual é a mãe? Qual é a mulher que quer ver o filho na rua ou que quer ele preso? Eu desafio a uma pessoa dessa que esteja nos ouvindo, Alfredo, para não dizer que conhece se não conhece uma família, um caso, porque é um luto, é uma luta, luto e uma luta Sim, sim. frequente. Então, qual é a política que pública que vai dizer 80%, em torno de 80% das mulheres que relatam violência doméstica ou de um modo geral, vão dizer que o agressor estava sob o uso de drogas ou faz uso delas. É uma realidade que só quem é chão de fábrica como eu sou constata. Então, quando a gente questiona, porque a violência contra a mulher está aumentando, está. Não adianta dizer que não, E feminicídio está. também, né? Feminicídio também. E sempre tem como pano de fundo isso. E as famílias estão deterioradas. Não há aquela preocupação de passar valores. Sim. Essa mulher está lutando para se manter viva. E sabe quando uma mulher vai procurar a delegacia? Quando ela está com medo que aquele filho, o drogado, o problemático, que os outros, os irmãos estão crescendo e ela está com medo de um conflito maior entre eles. Ela não vai por ela. Então é preciso identificar primeiro o problema para poder a gente ver como. E tem que sair um pouco desse discurso. Ah, violência contra a mulher é relacional. Educação combate. A gente está precisando de muito mais. Não, E sim. quando você traz essa perspectiva desse homem agressor que precisa ser cuidado, é perfeita. Só que a gente tem que adequar a nossa realidade. 10 anos, Mudou-se tudo. tudo. Mas a necessidade é a mesma. Sim, E é premente. sim. Quando eu falo sobre a consciência, é porque a violência é uma consciência também moldada pela estrutura da sociedade. Sim, A gente sim. está vendo aí o que está acontecendo em nível Brasil, Exatamente. onde a violência não é uma violência, é uma luta por direitos. O meu direito é superior ao direito do outro, então eu vou invadir um lugar, eu vou quebrar as coisas, eu vou parar o trânsito de uma cidade toda. Para o agressor, esse envolvimento psicológico, e aí vem o que você está trabalhando grandemente hoje, começa lá, É, exatamente. nas lateralidades da concepção de violência na sua estrutura da infância. Freud fala que até os 6, 7 anos a gente fecha a personalidade, mas a gente pode reconstruir essa personalidade aplicando métodos de sensibilização e não conscientização. Que ninguém conscientiza ninguém, você sensibiliza o outro.
Que de- já puxa para eu trabalhar a empatia. Exatamente. Eu acredito Exatamente. muito em sensibilização. Exato. Consciência, Você pode quem ser vai PhD, um juiz, pode ser o que for, mas se você não tiver não sensibilidade, tem. não flui. Pra você ter ideia, tem uma Exatamente. cliente minha que tem medida protetiva, o rapaz continua indo atrás dela, sabe os limites da medida protetiva, aí ele sai, mas continua psicologicamente, que esse é o mais difícil, a violência psicológica é a mais grave, é a mais difícil de você realmente balizar. Ela vai dar queixa, ele consegue dizer que não, e continua ela encarcerada, sem poder sair de casa, sem poder se defender. Procura ajuda, não consegue. O sistema todo de O, sis- segurança, o não. sistema não protege ela. Porque o agressor, se ele não for reeducado, ele continua na agressão. Mas esse sistema não pode ser tão somente, aí vou deixar ele numa escuta durante meia hora com o psicólogo. Não. Psicólogo, psicóloga tem que ter uma estrutura para, tem que ter um curso para isso, tem que ter uma montagem histórica dentro da psicologia para tratar aquele homem agressor. E não simplesmente um psicólogo, uma psicóloga que é o que indique. Entende? Que é o normalmente que acontece. Não, você tem emprego, não tem emprego, não. Não, vem cá, a gente tem um projeto massa aqui. Que vai mudar tudo. Eu vou dar esse prêmio na sua mão. Se ela não tem estrutura de estar com esse, reeducando esse homem violento, ela vai ser mais uma estrutura de ódio dele. Eu venho aqui para Não, ver isso. e é fundamental essa perspectiva por dois motivos. Primeiro, apesar de juridicamente a palavra dessa mulher adquirir especial relevância entre a palavra de uma mulher que está sendo vítima de uma violência e desse homem que até é rechaçado doutrinariamente chamá-lo de agressor. É outro, mas eu não vejo outro nome, não. Hum. Não adianta querer enfeitar, deixar bonitinho, não. É agressor, velho. Agressor. Ah, agressor, velho. É uma mulher da minha categoria, né? Mas é agressor, né? Não queira trazer eufemismos, não, É né? o caso que surgiu à baila o fato daquele rapaz extremamente educado. Você for falar do rapaz, já caiu alguma coisa, né? Não, e não foi tecnologicamente o telefone tocando, foi Foi brutalmente brutalmente, caindo. caiu. Então, eu acho que era do rapaz É. esse telefone. Então, do que deu 61 socos numa menina. O que é que passa na cabeça daquela criatura? Aspas, educado para a violência, de pegar dentro de foram 20 segundos, 27 segundos? 37 segundos, num elevador. Só eu e ela, e tome. O que é que passa na cabeça de um agressor como esse? Aí se ventila 200 mil coisas. E eu acho extremamente perigoso quando você fala sobre sexualidade. É a sexualidade dele, que não é uma sexualidade dentro dos padrões da família, de Deus, pátria, família. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se ele fosse LGBTQIAPN+, ele cometeria a mesma violência, no mesmo propósito, dentro de um elevador ou qualquer lugar. O fato é, qual a estrutura psíquica daquela pessoa? Beleza, vamos prender essa pessoa, certíssimo. Vamos soltar essa pessoa 5 anos, 10 anos, dependendo do advogado. Tem uma A versão. vítima pode, a menina pode estar em outro relacionamento, tá bem, superar, teve o apoio psicológico, mas se ele não for tratado, ele vai fazer a mesma Ele vai fazer a coisa, mesma coisa, não só com ela, né? por retaliação, com outra. Com outros relacionamentos. Então, se nós temos um pensamento de comportamento mental, esse comportamento pode ser mudado. Agora, o que é que a psicologia, você como cara referência nisso, qual, qual o perfil que você consegue enxergar neste homem que agiu daquela forma? Eu. Aqui quem entrevista sou eu também, viu? Porque eu vou perder essa oportunidade de beber dessa fonte de Alfredo, coisas que eu queria saber, as indagações do dia a dia. Então, o momento é agora. Porque eu, e com tantas outras pessoas, quando viu aquela cena animalesca, porque isso é o que tem ali atrás, e tantas outras cenas que não foram gravadas, não é? Eu digo, meu Deus, o que passou na cara na cabeça desse infeliz? O que é que passa na cabeça de uma pessoa achar, porque nem com ele eu posso fazer, eu me sinto no direito
de pegar o mascotes e querer lesionar, querer agredir, querer matar, querer socar, você vê, você tá entendendo? Então, me diz, Alfredo, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Como é Olha, que a gente pode perceber a conduta daquele cara ali? Porque dizer que é louco, que foi isso, não, pelo amor de não, Deus. não, 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 não. Ele deve ter um histórico de violência. E Mas ela diz isso, que ele já deu sinais. Olha aí a importância de ler sinais, mas naquele momento o que é que passa na cabeça? Um peste daquele. olha, eu posso tocar em 200 mil concepções, mas você não começa uma casa pelo telhado. Eu que já fiz engenharia, péssimo engenheiro, diga-se de passagem, mas eu que já fiz engenharia. Você começa uma casa pelo alicerce. O nosso alicerce psíquico começa na família. Se a estrutura da família não é uma estrutura condensada dentro da conversa, da dialética, da escuta, esse menino, ele tem uma atuação, principalmente com a geração Z que você falou. Essa geração Z, como é que vai ser lá na frente o entendimento dessa violência? Tenha certeza que tem gente que está torcendo por esse cara. Rapaz, e deve contabilizar assim, 37 segundos, 61 murros. Ele foi rápido demais, rapaz, que como é esse? Ainda vai ter gente defendendo a praxis dele. Porque todo bandido, ele se passa a ser herói pelos que também cometem bandidagem. Senão a gente não estava nesse mundo distópico. Mas o alicerce é familiar. Se a mãe, e eu não estou culpabilizando a mãe, se a mãe apanha do pai e chega pro filho e diz assim, ele ama a gente. Aqui só foi um episódio, ele ama a gente. Como é que é a concepção da estrutura psíquica desse cidadão vai continuar? Não, ele vai pensar amor e violência é a mesma coisa. Se eu tô numa novela que aparece aqui num filme e eu tô torcendo pro bandido, na estrutura psíquica, vai ficar como? A diversão, A né? inversão. Aí a gente vai mais longe. Nossos videogames. Olha, foi longe, foi antigo, né? Videogame, eu tô me sentindo um Atari agora. Nossas estruturas de videogame, com esse acesso à tela, se eu torço sempre pelo aquele que comete violência, e tem coisas muito, muito simples ali no celular. Tem um joguinho que eu vejo que é um cara dando tiro. Não, você tem que matar 60 policiais. O que, que aquela criança está aprendendo em estrutura psíquica? Não, Alfredo, você tá demais. Isso é um brinquedo. Não. Como é que a criança aprende nos primeiros anos? Ela não aprende brincando? As brincadeiras educacionais que nós fazemos para distinguir cores. Não, as crianças não brincam mais hoje. Não. Não tem brincadeira. Brinca na. Porque É a tela. na minha época, que não é sua época, que eu sou mais velho que você. Com certeza. Com certeza. Não duvido disso. Na minha época, a gente começava a ter aula com 6 anos. Hoje não, a criança nasceu e já vai para a escola. Não, Já tem alguém lá. Alfredo, eu estava lendo um artigo esses dias e aí eu vi, e eu li isso. Realmente essa geração não brinca. Amarelinha, Oxe, aquelas. Brincar de boneca, de coisa. Isso esconde-esconde. não, são as telas. É um povo que não interage. Você viaja, em vez de o pessoal estar olhando, conhecendo, é ali. Ali. É uma dependência. E aí, como é que eu me envolvo? Como é que esse discurso vai entrar na mente desse povo? Olha, É por isso que eu sou tão cética, entende? eu fazer um jabazinho. Eu escrevi um livro, estou lançando em dezembro, que é a Síndrome dos Pais Culpados. O que é essa geração Z na nossa contemporaneidade. Então, eu estou simbolizando exatamente tudo isso que você está dizendo nesse livro. Porque E o isso pai é. se sente culpado, Mas tua mãe isso se é sente culpada. uma inquietação minha, que eu sou mãe. Eu tenho 2 filhos, né? E a gente percebe que aquilo que a gente planejava para eu tenho que ser independente, porque um dia mais na frente meus pais podem precisar, eu quero. Meu amigo, vá não preparando qual é a clínica que você vai de Pois é, amparo. veio pra cá, pro Não Instituto conto com Dan. esse povo, não. Vem, Eu já tô. Não, vem a minha pra cá pro aposentadoria é Instituto para Dan, mim. minha gente. E vai ser um abrigo para idosos, é? Porque Ó, a gente tem que é um pensar plano nisso. futuro, mas a gente tá... Porque e eu queria um instituto dessa categoria para ficar, né?
Pois é, Não, não espere já é não. uma estrutura, criando da infância até a velhice. O Instituto Dan Agora eu não vai quero estar em ficar tudo. no mesmo abrigo de idosos que você não, porque a gente, Não, pessoal, a gente vai. nós dávamos aula numa faculdade, tinham reuniões, encontros, o pessoal mandava separar a É, gente. não sei por quê. Não ficava junto, Eu acho nós um dois. absurdo, acho uma violência. Porque ele crítico eu só fazia rir, que eu sou comportada, deu para notar, né? Mas assim, Alfredo é essa figura aí. Mas são perspectivas que a gente olha assim mais à frente, o que será? Sim, Esses sim. opostos, aí, os Se a gente não adolescentes, os mudar, essa idosos. semana eu estava dando entrevista sobre isso, sobre uso de telas. É porque o pai hoje não quer. A minha criação não tinha babá. Minha mãe saía de casa e dizia assim: eu quero a casa limpa. Aí que eu não limpasse. Inclusive, eu vou constar isso no meu currículo Lattes, porque minha mãe fala para todo mundo: não tem ninguém que lave melhor um banheiro do que Alfredo Neto. Tinha que estar no Lattes um negócio desse. Porque ela não se importava se eu estava cansado. Cansado, você é Sim. criança, você vai limpar. Hoje, uma mãe que faça isso. Então a educação, ela começa a mudar e o pai de hoje é o pai que se sente culpado porque o outro não conseguiu chegar em um É o lugar. pai que dá o melhor celular para o filho e ele E fica ele com. fica com pior. Mas não tá Ou vendo, menino? quando tem, se endivida Quando... todo, vou É, comprar um iPhone, qualquer coisa, é. para você 200 vezes ter. Mas eu não tenho, não. Não. Não posso, É não. o alecrim É o dourado. Alecrim Dourado, vai ter aquele telefone, vão no Google, o telefone de disco, que botava o cadeadinho, que você não lembra disso. Não, Não, você não. não lembra. Você Eu viu isso no vejo Google. nas fotos, Vê né? nas fotos, que o cadeadinho que a gente pegava e ficava batendo assim no Não era código até Morse isso, botava o cadeado pra gente não gastar. para não Era gastar, mas eu mesmo. sabia fazer código Morse, eu ficava ali, ó, e conseguia Tu ligar. é vigarista de Eu sou pequeno. vigarista desde pequeno. E aí, resultado, a criança não brinca, É. porque hoje você não tem espaço E para ler. brincar. Ler uma história, contar a história. Oxe, pra quê? Identificar a bruxa má, Branca de... Não tem mais Não, esses você não faz personagens. interlocuções. Hoje você tem uma via terrível, e eu quero deixar muito claro, não estou falando de religião. Eu estou falando de estrutura cognitiva para comportamento. Então hoje você tem uma égide religiosa que você incute céu e inferno, mas você não incute comportamento Para se chegar ao para céu ou chegar ao para se céu, chegar ao para chegar ao inferno? inferno. Não. Perfeito, isso mesmo. O que vai te perdoar é a tua fé de você no domingo, de você orar ou rezar, de você de noite estar pedindo perdão por todos os seus pecados, apesar de eu ter dado 61 murros, mas eu sou uma pessoa que tem fé. Então Deus vai me perdoar e vai mandar para o céu. Eu acho que é por isso que Jesus Cristo não volta. Ele olha lá e diz assim: eu não vou voltar, Não, não. mas não é para voltar agora, não, senão acaba Não, com tudo. não, vai acabar com tudo. Não Não. vai dizer assim: ninguém sobrou aqui, não, gente. E, Bora, e, bora queimar logo a terra inteira. e associada a essa fé, se você pegar um texto bíblico para ler, isso já me chamou a atenção, porque nos livros poéticos, né, nos dramas, você sempre ouve nas músicas coração. E a Bíblia fala muito do coração. Coríntios Que 13. o Senhor conhece o que está no teu coração, então tudo é o coração. Então você pode ter esse discurso da boca para fora, mas se não vier do coração, Mas aí essa misericórdia que você fala, assim, da pessoa dizer, eu me arrependi e acabou. Porque é muito fácil esse indivíduo chegar agora que esmurrou a menina com mais de 60 socos, eu tive um surto, eu tô é, arrependido. eu vou ali em Alfredo, não venha não. Não venha não, que a gente faz teste e já diz logo assim, ó, Não é isso? não É, tem defesa é pra o você não. coração, porque é da condição humana errar. Mas há erros e Não erros. errar é um murro. Exatamente, Agora perfeito. 61 é aprimoramento do Exatamente. satanás dentro de você. Perfeito. Brilhante, é isso mesmo. Errar é um murro, mas 60 anos, 60 61 murros murro já é satânico. é 61. É assim, 61 murro. É satânico. Uma pessoa dessa. Ah, e é capaz dele dizer assim, não, eu estava possuído pelo demônio. Aí vai para uma igreja para tirar o demônio dele, aí não passa porque pela reeducação. Não, só foi um período. Eu acho interessante, principalmente na leitura bíblica, a Coríntios 13 ele diz assim: tudo sofre, tudo padece, tudo espera. Opa, eu tenho que entender. E eu tenho que ter alguém lá na frente me fazendo entender. Efésios 5:22 diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque isso é agradável ao Senhor. Efésios 5:25
Diz: Como você vê, homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O e primeiro como você vê objetivo. essa submissão? Rapaz, eu Olha, como feminista que sou, eu já lutei tanto com esses textos, assim. mas Como aí, você entende essa aí submissão? você tem que ir lá na raiz da coisa. Quando você vai para o grego, para o hebraico, que é Sim, tradução bíblica, submissão é igual a quê? A submissão que foi trocada lá em 350 depois de Cristo, que foi aquela reunião dos bispos, foi trocado muita coisa. A mulher tinha que ser submissa. A mulher é muito inteligente. Ó, tu vai comparar a tua inteligência para mim, eu tô muito mais inteligente que tu. ah, Mas quando fala sobre submissão, e algumas pessoas vão dizer da tradução, quer estar igual, igual a um. Quando você vai lá para Gênesis 1, quem leu e leia, por favor, Lilith e a Lua Negra. Lilith e a Lua Negra é uma explosão. Na hora que eu li, eu parei. Eu disse, não. Eu disse, não vou ler mais troço, não. Esse negócio aqui vai mexendo com a minha mente. Porque Lilith e a Lua Negra, ele mostra ali em Gênesis 1 ou 2, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher façamos. Opa, eu não tinha prestado atenção nisso. A primeira tentativa, segundo a Bíblia, segundo os estudos dos filósofos, segundo esse livro Lilith e a Lua Negra, diz que o homem foi criado junto com a mulher. Era Lilith, a primeira mulher, e Adão. Só que Lilith não se submetia a Adão. Lilith disse, não quero agora. Eu vou ali, vou passear. Depois eu volto. Vai dando nome aos bichos. Lilith foi expulsa do Éden e foi morar nas terras altas. Eva aparece no capítulo 2. Ela é tirada da costela de Adão. Mas, como toda mulher, é liberdade. Aí surge uma vendedora, que é a cobra é a vendedora do shopping. Aí diz, mulher, compre, olha, pega aqui essa maçã, dá uma mordidinha, o que é que custa? Oxe, bobagem. Ela vende, ela aqui, ó, comeu, e a culpa vai pra quem? para mulher. Pra mulher. É como hoje, quando o Senhor pergunta a Adão, ele, o Senhor não dá nem ousadia de ele não é onipresente, onisciente, ele sabia que foi Eva que E comeu Deus só e que conversava com deu. Adão. Nem 5 horas dava da a tarde, ousadia de não, conversar de com ela. nada. Aí o que é que Adão disse? Senhor, foi a mulher que tu me Foi deste. ela, foi a mulher que Desde então escolheu. a mulher tem essa conotação de sortilégio, da mulher dissimulada, Aí eu a vou. messalina que engana o bichinho do homem, Tadinha o dela. inocente. É. E daí vem tantas outras interpretações que são difíceis, viu, Alfredo? Aí Por vem o Novo exemplo, Testamento para colocar o Salvador através de uma mulher, que é espizinhada do mesmo jeito. Mas é como se tivesse uma redenção bíblica. Não, olha a concepção mas é Jesus dela. Cristo foi o maior feminista. E nós temos provas disso em todo o texto. A gente aqui não está falando de religiosidade, Não, não, não. disso, daquilo, mas trazendo um aspecto cultural e que sedimenta todas as discussões. Sim, sim, sim. Afinal de contas, a violência contra a mulher é histórica, é bíblica. Essa mulher que hoje quer não se vê na posição de ser cuidada. A mulher de hoje, ela tem tantas atribuições, tantas coisas que a palavra, se ela encontrar um homem provedor, parece que é errado. Queria Sim, eu ter sim, sim. achado um homem provedor E eu com achar uma minhas mulher provedora, eu ia gostar, pô. coisinhas, Não né? é uma esposa troféu, é uma coisa Perfeito. linda, não. Aí Eu quando quero ser provido. mas a gente, né, a Mas gente aí não não tem consegue, aí a gente ah, finge. não, não, não. Aí eu não consigo, não. Não consigo. Quando você traz essa perspectiva do Novo, né, Testamento, e aí a gente tem, e eu me questiono muito, a Bíblia é machista? O homem é a cabeça, a mulher é submissa? E aí O vem homem é a Jesus, cabeça e a mulher é o pescoço, né? Porque né? É, quem ele vira. só, a cabeça só olha para onde o pescoço. E outra coisa, tira a costela. Aí, a mulher vem da costela do homem. A costela veio da costela. E o homem veio do barro, né? Sim. Sim, sim. O que é mais forte? É a costela que é o osso ou é o barro? A costela. Então a mulher é muito mais Muito mais forte. forte, minha filha. Mas aí, quando você traz essa Mesmo perspectiva. porque se o homem parisse, não tinha mais Não, humanidade, né? tava Não, morto. não tinha mais, não. Eu mesmo, não quero esse negócio pra mim, E não. menstruar, todo. Oxi! Não, Não. não.
É, Não, espirrar já é ruim. imagina. Imagine que é uma vez ou outra que você fica gripado, mas todo Mas são mês. as E não delícias tô e as chamando para dores não de fazer ser espirro, não. mulher. E amamos ser mulher. Sabia cada um. E aí, voltando para a história Se deixar aqui, a gente vai até amanhã, mas. De Jesus. Jesus é o maior feminista que É, você sim, pode sim, conhecer. sim, E a sim. gente tem um exemplo clássico disso na Bíblia. Quando Maria Madalena estava para ser apedrejada porque cometeu adultério, né? E aí o pessoal querendo pegar Jesus ali na contradição. E aí, ó, foi pego em adultério, o Senhor não é o misericordioso, e já todos ao redor de Já Maria com a Madalena com pedra, a pedra. E que ele, Levítico, Velho Testamento falava, mulher adúltera apedreja. e aí, o que é que ele disse? Atire a primeira pedra, Quem quem não não tem tiver pecado. pecado. E tem alguns estudiosos que dizem que ele estava escrevendo pecado por pecado de Maria. Exatamente, bem diferente. E aí todos recolheram a pedra. Mas por que todos recolheram a pedra? Não era tão somente porque não, porque todos tinham pecado, mas que a legislação à época, a Torá dizia que em casos de adultério, não só a mulher, mas o homem também Também o deveria ser transgressor. apedrejado. Mas a exemplo de hoje, né? O cara filma a menina durante o ato sexual, ela nem sabe. Ele divulga um nudes nas redes sociais, a sociedade chama de puta de galinha e ele é o gostoso. Hum. Mas quem é o criminoso é ele quem cometeu um crime. E essa menina é obrigada a mudar de cidade, mudar de trabalho, ela é execrada. Então, quando Jesus diz isso, ele defendeu Maria Madalena, ele Sim. defendeu direitos iguais. E ser feminista, defender a pauta das mulheres, a pauta do cidadão como um todo, é querer direitos iguais. Tu acredita o quanto as pessoas me achacram exatamente por eu estar nesse papel de defesa da Acredito. mulher e pensando em reeducação de homens violentos? Mas uma coisa está interligada à Não, mas o olhar outra. é outro. O olhar é assim, não, assim, Alfredo, peraí, como é isso? Eu fui criado com 8 mulheres. Eu não tenho como estar em outro episódio dessa série que eu estou vivendo, que é essa vida, que, para quem me conhece, sabe que são vários episódios. Se eu não fizer alguma coisa em nome da minha ancestralidade, de uma avó que era costureira que criou 8 filhas, de uma avó que perdeu 2 filhas no trânsito dela. Então, quando você pensa nessa perspectiva, eu tenho que estar desse lado, olhando como é que eu posso reeducar esse homem violento. E é Como eu posso necessário. defender essa mulher. Ah, porque a mulher é fraca? Não, porque tem que ter mais homens dentro dessa trilha E esse discurso tem que chegar a e tem eles. que chegar a eles. Porque senão, o que é que eu estou fazendo nessa terra? Qual é o meu papel dessa terra? Eu acho massa essa sua perspectiva quanto ao autor de violências perpetradas contra a mulher. Deu para notar que você é um pouco cética, né? Eu acho que é a questão policial, né? Que às vezes predomina sobre a professora, a mulher que pesquisa esse tema. Mas eu acho muito massa isso. Você acredita realmente nessa recondução, nessa reeducação desse homem que agride mulheres? E qual é o trajeto disso? Qual é o método para se chegar a isso, Alfredo? Já que a gente diz que a violência contra a mulher, a questão de gênero é relacional, então essa mudança de postura vai acontecer a longo prazo, mas é urgente agora. Mulheres estão morrendo agora. Me dê essa esperança, Alfredo, me dê. Eu acho que para consubstanciar isso, eu preciso fazer um circuito da minha história pessoal para que eu possa entender esse processo de mudança. Eu venho, como eu disse, de uma estrutura de criação de 8 mulheres, um homem, claro, evidentemente, por causa da criação, um homem, mas com perspectiva feminina, que eu aprendi isso não tinha referência masculina na minha casa, e no decorrer eu entendo de entrar na Polícia Militar da Bahia. Hum. Eu vou para um curso onde eu sou doutrinado a impedir a violência. Mas quando você está imerso e mergulhado na violência, o que é que você se torna? Você se torna violento. Você tem que ser. Eu era comandante de guarnição, então tinha que ser o mais ratado. Aí fui fazer curso de SWAT, fui fazer Kung Fu. Parecia um jegue de lavagem na minha farda. Então as pessoas não conseguiam mais olhar para mim. A pessoa que era terno, carinhoso, escutador, se torna o policial militar mais ferrenho que poderia ser, porque eu tinha que combater a violência. Então eu mudo minha perspectiva,
me torno um homem mais violento dentro da estrutura que eu precisava E ser precisava ser reconhecido como tal como perante seus pares. perante aos meus pares, entende? Então, quando eu chegava em casa, eu ia cometer violência contra minha mulher? Não, de forma nenhuma. Mas eu não era mais aquela pessoa tão doce. Mudou alguma coisa na perspectiva da minha mente. Chegou um ponto que eu disse assim: peraí, eu estou no caminho errado. Aí eu sou presenteado, eu era de engenharia civil, sou presenteado com a psicologia. E a psicologia começou a me mostrar que aquele homem que mudou para ser um pouco mais duro, ele pode mudar de novo para compreender essa mudança estrutural. Nesse nascedor veio a ideia. A hora que eu tive essa experiência com a Maria da Penha, que eu tive essa experiência de fazer esse projeto, de poder reestruturar isso nesse homem, na conversa, no ouvir sem julgamento, é claro, evidentemente, tem homens que nasceram meio pedras, que são mais resistentes, mas 70% desses homens mudaram, porque eles entenderam a violência que ele estava cometendo, que era uma violência estruturada, dentro de um comportamento. Até para provar o macho, esse macho, quem manda em casa sou eu, até para servir de exemplo para alguém que, sabe, aquela história que o homem chega, o homem que nunca traiu, mas que chega numa roda de conversa, todo mundo está dizendo das traições, e diz assim: ah, eu também traí. Fala baixinho, mas eu também traí. Foi um E, beijinho só, mas eu também traí. Para se posicionar enquanto esse machismo estrutural, que é apregoado, infelizmente, pelo que está acontecendo agora no nosso país. Mas, se eu passei por isso, por que o outro também não pode passar? E eu vejo que, dentro da estrutura desse programa, que é você faz uma investigação individual, uma acolhida individual, uma escuta individual, e depois você faz essa acolhida em grupo, para que essa discussão seja vista e revista. E até aquele homem que é agressor, que vê o outro, o exemplo do outro diz assim: peraí, eu estou numa perspectiva errada. Ele começa a ter iluminação sobre o comportamento. A gente não é estático, a gente muda. Nós mudamos a vida toda, a nossa trajetória. E porque o outro também não pode mudar. e, Então eu e, acredito piamente na mudança. e se não acreditarmos na mudança, é acreditar, é desacreditar da condição humana. Da condição humana. E a gente não pode fazer isso. E quando você traz essa abordagem, é perfeita porque está se lidando com um criminoso, um homem que comete um crime, mas a natureza desse crime é diferente. Eu não estou falando de um ladrão de banco, Sim, de sim. um traficante. Né? Eu estou falando de um homem que comete violência contra as pessoas do círculo familiar e muitas vezes são as pessoas que para eles são mais caras. Sim, 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 sim. Não tá vendo que tem um defeitinho aí nesse comportamento? É Como é isso que uma mesmo. pessoa. Eu ouvi muito de homens que dizem assim, mas eu a amo. É. Eu disse: se você ama, que ama agride? Como é isso? Me explica isso melhor. Eu preciso entender isso, porque eu não consigo entender. Então, quando você fala no mesmo nível, ele começa a contar a história dele. Aí você começa a E destacar. aí ele vai se Aí percebendo. ele vai se percebendo, porque não adianta dizer você tá errado. Porque, pelo que a gente está vendo, a punição não cerceou aquele homem violento de fazer violência, tem crescido. O feminicídio tem disparado. Isso, Por que se a gente tem tanta coisa, mas a aplicabilidade de isso. projetos, que não é só em Feira de Santana tem que se ver como é que está sendo feito, mas tem outros lugares, outros sítios. Em São Paulo tem um projeto muito por uma promotora, que saiu até como deputada, que conseguiu eliminar 60% dos homens violentos, eliminar o comportamento desses A homens violentos. recidiva, vamos A assim dizer. recidiva desse homem Ele violento. repetia isso. Mas é o mal do país. Nós temos uma política pública de combate, de enfrentamento à violência contra a mulher muito boa. Nós temos até mais instrumentos para isso, em detrimento até da criança, adolescente e idoso, que praticamente não temos nada. Mas como toda fase de uma política pública, primeiro é a ideação, né? O projeto, depois implementar, e durante todo o processo tem que haver fiscalização. E a gente não tem o hábito de fiscalizar os programas. Se joga, a mídia está lá, mas cadê a efetivação? Vamos fiscalizar, vamos cobrar. Olha, eu tenho uma E o perspectiva. meu medo, Alfredo, é que esse enfrentamento a essa violência fique só na mídia, no discurso. Todo mundo quer se apoderar do discurso, É, está na boca dos políticos, está na boca das autoridades, porque é a bola da vez, é o combate à violência contra a mulher. Mas esse valor que você traz, essa percepção, é essa coisa da empatia,
Tem que sair de dentro para fora. Sim, sim. E a gente está vendo o processo inverso. É de fora para dentro. É por isso que as estatísticas estão mostrando que alguma coisa está faltando aí. Eu quero ter maior respeito com o que eu vou falar agora. Eu sempre discuto isso em algumas rodas de conversa, não em tratamento de homem, mas é que a violência dá dinheiro. A violência dá dinheiro, é triste dizer isso. Se eu consigo, nessa égide de devolver esse homem violento para sua família, quanto, quanto de envolvimento financeiro em promoção disso vai deixar de existir, porque a gente está, aspas, consertando. Porque a violência dá dinheiro. A violência tem investimento governamental, a violência tem investimento em viatura. Olha quantas viaturas a gente recebe. E essa violência que dá dinheiro, essa violência dá visibilidade. Porque tem hoje um capital maior e mais necessário hoje necessário do que o dinheiro. Sim, É a necessidade de visibilidade. sim. A população postou uma história daqui a pouco. Quantas pessoas olharam e não sei o quê. Você vê, a gente vai fazer um levantamento cadavérico, é o povo filmando o corpo lá, a pessoa digo, minha gente. Então, E fazendo selfie, né? selfie no. Quantas pessoas têm morrido que descuidam fazendo selfie e acontece um acidente? Então, essa violência que dá dinheiro e hoje se busca visibilidade. Você vê pessoas que gravam um vídeo falando das próprias dores. Meu Deus, quanta exposição. Essa pessoa. E Então, chorando. é tudo muito. Eu acho que. Aconteceu algo, ele tá chorando lá. Ó. Eu fico assim, gente, como é que essa pessoa tem capacidade de gravar chorando? Me diga. Porque bomba a Imagina, maquiagem, porque mostra as rugas. imagina se a gente fizesse Isso é aqui sério, minha esse gente. podcast, nós dois chorando aqui. Não, não, Como ia chorar, eu aguentar? sou mulher de chorar. Chorar é permitido, mas eu não me permito sofrer. Eu vi uma vez um vídeo da maravilhosa Ivetinha Sangalo, ela dizendo: eu não me permito sofrer nem chorar, deixar que ninguém. Não, eu sou tão. A expressão, eu sou tão foda. Eu me acho, não que eu seja melhor do que os outros, mas porque eu sei das coisas boas que eu mereço, então não dou. Não, mas as pessoas querem essa coisa da publicidade, né? As pessoas. Ainda que esteja sofrendo, ela quer mostrar. Eu acho, eu acho uma coisa assim, influencer. Quando eu ouço assim, influencer, eu fico assim, gente, que tipo de influencer é? Devia contar assim, influência do mal e influência do bem, né? Então, que tipo de influencer você é? Você tá fazendo o bem para que você influencie ou você tá fazendo mal? Mas não tem essa coisa. O que vale, é como você bem disse, é o like. É a quantidade de visualização, é a quantidade de seguidores. As pessoas mensuram Exatamente. você pela quantidade de seguidores. Eu encontrei um amigo uma vez e ele disse assim: Ah, Alfredo, você tem Instagram? Eu disse: Tenho, eu tenho Instagram, dei o Instagram para ele. E aí ele viu assim: Nossa, você tem esse número de seguidores? Eu disse: Tá, mas não é uma coisa. Tá. São pessoas que falam comigo. E eu, uma vez, por curiosidade, eu fui olhar as pessoas e a grande maioria eu conheço. São pessoas da minha convivência, são pessoas que passaram na minha vida, não são pessoas desconhecidas. São pessoas que passaram pela minha vida, pessoas que contribuíram, porque Como quem é aquela que professor. encontrei na Câmara, a mulher fez uma declaração de amor para você, que você Sim, sim, salvou a sim. vida dela. Sim, Alfredo, isso, enquanto profissional, mas enquanto pessoa, você ouviu de uma mulher que passou nas suas mãos, que sim. precisou do seu serviço, ela dizer: Você me resgatou, eu amo você e oro todos os dias pela sua. Ó, essa semana Rapaz, isso é eu tive maravilhoso. uma experiência bem impactante. Lauren, que é a administradora daqui do Instituto, ela disse assim: Tenha cuidado, Alfredo, tenha cuidado. Meu inglês é péssimo, né? Uhum. Mas uma mulher do Canadá, alguém roubou minhas fotos e começou a utilizar pelo IA as minhas fotos para seduzir essa mulher. Foi mesmo. Por 3 anos, essa mulher estava E bancando esse dela homem. também. Né, eles são assim. Por 3 anos, Eles são esse assim. homem estava sendo bancado Foi por essa mesmo, mulher. Alfredo, isso é perigoso. Perigosíssimo, com minha cara, Cara usando minhas bonita fotos, dessa, ou uma sem beleza. uma ruga, Sem não uma sei se foi ruga, quem fez, vou tudo no, procurar saber todo depois. no Botox. Aí, ela me ligou em inglês, Ah, falando o que estava acontecendo com a mãe dela, que a mãe já estava vendendo a casa para dar para esse homem. meu E que Deus.
ela me encontrou no Instagram e se eu podia ajudar ela. Aí você se desconfia, né, das coisas. Assim, como é que eu vou ajudar essa criatura? É, Será que ela não está querendo realmente que eu... exatamente. Eu perguntei para ela, no meu inglês bem tupiniquim, como eu poderia ajudar? Ela disse assim, se o senhor gravar um vídeo dizendo quem é o senhor, de onde o senhor mora, para que eu possa mostrar para minha mãe, para que ela Menino, perca essa tudo isso. ilusão. Aí eu gravei um vídeo no meu inglês para essa senhora, falando que eu morava em Feira de Santana, que eu sou psicólogo em Feira de Santana, que alguém está utilizando a minha imagem. A filha mostrou, me deu feedback, tanto a filha quanto o filho, me agradecendo. Você salvou a vida da minha mãe. Porque minha mãe, agora, ela entende que estava sendo enganada. Porque até então, esse homem estava usurpando tudo dela. O que é a carência e o que é a violência de tantos tipos. Então, se você consegue, aí volta a coisa que a gente faz, que eu lhe conheço há muitos anos, sei que você faz isso. Se você consegue resgatar só uma pessoa, você já está satisfeito. Já, é verdade. É a história da menininha jogando a estrela do mar. Eu sou importante para essa daqui. E eu acho que é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é para além do que o outro pensa. Esses são, e eu não me coloco como influencer, mas esses são as pessoas que podem influenciar as outras para o bem e não para o mal. Então você tem que separar uma coisa de E outra. nas redes sociais tem muita coisa boa. Tem muita, Tem muita. muito influência legal, a gente acompanha, porque acrescenta, Sim, sim, agrega, sim. mas porque você procura agregar. Mas se você não tem essa base, não é falta de informação, é que informação você busca e a gente não vê. É por isso que tem que ter um momento como esse, parar para um bate-papo assim. Eu estou me sentindo contemplada. Você me chamou aqui para não sei o quê. Quem está lucrando, meu amigo, sou eu e quem está ouvindo. Mas eu acho que esse primeiro podcast não podia ter outra pessoa que não, filha. Porque você é uma. Eu acho que nós estamos para sermos espectadores da vida do outro. Você é minha espectadora de vida e eu sou seu espectador de vida. Eu acho que é isso que conta. Quem é o meu observador? Você é o que é um hater na minha vida? Ou você é um amigo na minha vida? Então, eu te acompanho, eu vou na sua casa, você vai na minha casa, eu conheço sua família, você conhece minha família. Exatamente. Então, sabe? Participamos dos. A gente pode não ter todos os dias que a gente tem uma Não, vida muito atribulada, mas naqueles momentos especiais a gente está presente. Lançou o livro. Não, deixa tudo, tem que ir para o livro de o lançamento do livro. Ganhou uma comenda na. Não. E a gente vê essas pessoas ao longo da vida sabendo mensurar o que é importante. Você é importante para mim. Então, essa reciprocidade se traduz, não precisa estar o dia todo, não sei o quê, não, mas não. nos E não momentos são verdadeiros que amigos. isso que Porque tem edifica. gente que dá tapinha nas costas, eu tenho uma raiva quando me. Olha, mas pensa numa raiva que eu sinto quando alguém vem dar aquela tapinha assim. A Aline, que está sempre comigo, ela diz: a senhora não consegue disfarçar. Porque o meu semblante muda, dá para notar. Eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu não sou Oh. presa a convenções. Sai de mim. Às vezes eu digo, eu tenho que ser mais formal, mais erudita, A mais pura, Aline mais disse que não senta mais do recatada. Eu meu não lado. consigo. A Aline disse que não senta mais Porque do meu lado. ela já percebeu que. É E você? porque eu tenho boca de matraca. Então, se eu não Que gosto, e a pessoa vai notar, se eu não Uhum. gostar, eu tô aqui assim, ó. É. Então a pessoa já sabe, a pessoa se aproxima porque quer. O que é? Que Porque eu insiste. vou, eu vou abraçar, eu vou abraçar assim, eu não deixo me abraçar total. Amigos meus, é A energia, é questão da troca de energia. A energia. questão da Eu vou energia é muito abraçar todo mundo, importante. meu perfume importado tá distribuindo para todo mundo. E essa Não, coisa de não. energia a gente banaliza, mas é muito É você, dada a forte. sua espiritualidade, você sabe. Ave Maria, não sei, eu queria saber, porque as pessoas têm essa mania de passar a mão na cabeça do outro. Primeiro que é assim, a escovinha fica Não é? encebada, né? Não Não é? Eu pode. tenho um trabalho Mas, danado, porque e, eu sou 50 a mais, que agora tá na moda, né? Eu sou 50 a mais, né? Então o cabelo já não é o mesmo, né? Então a gente ajeita ele. Essa semana chegou uma pessoa que eu conheço na academia, chegou e fez assim: aí seu cabelo tá um pouquinho mais ralinho. Eu olhei pra cara. olha tanta coisa, o que, é que a pessoa vai dizer? Ia dizer o que ela ralo, mas eu preferi calar, né? Porque os meninos que me conhecem sabem que eu falo na Vai ser um tampa. vídeo. Mas o fato é que quando a gente pensa nessa coisa do ser sincero com o outro, é algo que não existe mais na nossa sociedade, principalmente nessa geração Z. É. A geração Z está muito mais nas oportunidades, As as conveniências. conveniências, É conveniente para mim. é Eu me conveniência. anulo para ceder a seu jogo, porque futuramente
Você pode ceder, ou para mim naquele momento, então não há mais a consideração à pessoa. É o jogo. É o E jogo pelo aí jogo. ele e ela não observam o que essa pessoa pode ser danosa, tanto psicologicamente, que é a maior violência que tem a psicológica, e depois a violência física. E vem a violência patrimonial. Então, a pessoa, como essa senhora, violência patrimonial. O cara estava usurpando da consciência dela com esses belos olhos cor de mel irresistíveis que são os meus. Porque eu acho isso um desafio. Uma cara redonda dessa, onde você levanta a mão, bate na cara, alguém roubar uma foto para fazer carícias psicológicas com qualquer pessoa. Mas hoje você não sabe qual é a intencionalidade do outro e você se envolve. Você se envolve com o carro, você se envolve com a roupa, você se envolve com o status. E aí os diversos tipos de golpes, né? Golpe, extorsão sentimental. Hoje as contas bancárias, tudo hoje é muito perigoso. Porque é como você está dizendo, você não sabe o que tem por trás. E nós nos tornamos vulneráveis em todos os sentidos. Absolutamente vulneráveis, absolutamente vulneráveis. Bem, nós estamos terminando o nosso episódio e eu quero que vocês possam acessar o nosso link lá sobre essa conversa com Clécia, que é uma pessoa maravilhosa. De 15 em 15 dias, segunda-feira, 8 horas da noite, você vai procurar Entre Nós. Entre Nós é o título do nosso programa, que vai ser feito de 15 em 15 dias aqui no Instituto Dan, que é um programa do Instituto Dan, que você pode conhecer, você pode visitar. E, por favor, dê seu like e também nos siga para que você tenha cada vez mais histórias interessantes como essa. Convidada maravilhosa, nossa primeira convidada, e essa pessoa maravilhosa que é Clécia. Muito obrigado, Clécia, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Está entre nós. E o ouvinte que está lá, que entra nessa conversa, tira essas dúvidas, esclarece. E esse canal agora do Instituto Dan, a gente tem, porque vai se tornar de utilidade pública. Conversar com o psicólogo, trazer assuntos que nos dizem respeito, que nos afligem, mas de uma forma leve, serena, porque você tudo leva leveza. Então, muito obrigada por estar aqui. Esse canal é um sucesso. Obrigada por abrir esse projeto maravilhoso assim. É muita responsabilidade. E cá entre nós, né? Uhum. Nós só temos a lucrar, pessoal. Muito bom, Sempre entre nós. sempre.